Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Graça e paz, você está ouvindo agora a voz do discípulo. Um tempo separado para que a gente possa ouvir a voz do Senhor, aprender através da sua palavra e crescer em fé. Meu nome é Denilson de Jesus. Hoje eu te convido a gente mergulhar no capítulo 23 do livro de Gênesis. A fé que honra até o fim e crê além da morte. Nesse capítulo, fala sobre a morte. Algo que poucas pessoas gostam de tratar. E esse capítulo, ele nos ensina a profundidade sobre a fé, sobre a esperança, sobre a honra diante de Deus. Permaneça comigo e a palavra vai nos conduzir, em nome de Jesus. Eu peço que você leia esse texto do livro de Gênesis, o capítulo 23. O texto começa dizendo: foram os dias de Sara 127 anos, e Sara morreu. Todos nós um dia iremos ter esse fim. Porém, a Bíblia, ela registra a idade de Sara com cuidado. Isso mostra o valor que Deus dá à nossa vida. Abraão chora. O homem da fé também sente dor, também chora. Fé não significa ausência de lágrimas. Fé é permanecer em Deus, mesmo diante da dor. O texto vai dizer que Abraão pranteou Sara. Ele não nega a perda. Mas note algo muito importante quando você lê. Ele se levanta do luto. A fé bíblica não paralisa. A gente pode até sofrer, mas a gente segue. A gente quem? Verdadeiros cristãos. Cristão que lê a palavra. Cristão que imita os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus também chorou na morte do seu amigo Lázaro, mas ele não paralisou. Hoje, podemos conhecer pessoas que estão paralisadas há meses de luto por uma perda. E o que a gente precisa compreender é que podemos chorar, podemos sofrer o luto do ente querido. O que não podemos é paralisar. Abraão, nesse momento, ele entende que a morte de Sara não encerra a promessa de Deus. E Abraão diz aos filhos de Éter: sou estrangeiro e peregrino entre nós. Mesmo com promessas, ele ainda não possuía a terra. Mas ele pede um lugar para sepultar seus mortos. Isso é fé. A fé que olha para o futuro. Sepultar na terra prometida era declarar que Deus iria cumprir o que ele prometeu. E Abraão é o homem que, mais do que eu e você, talvez, sabia que o Deus que ele estava servindo era um Deus de cumprir promessas, pois o filho dele, Isaque, já estava entre ele. A promessa do filho Isaque se cumpriu. E Abraão, ele escolhe um lugar para sepultar os seus mortos e para ser sepultado depois, aonde Deus já tinha lhe prometido. Os filhos de Et chamam Abraão de príncipe de Deus.
Olha que privilégio. O testemunho de Abraão falava mais alto do que palavras. Uma vida com Deus gera respeito, meu irmão, minha irmã. Gera respeito até entre aqueles que não acreditam em Deus. O discípulo honra a Deus. Você está sendo discípulo do Senhor Jesus? Pense nisso. Abraão não aceita favores, ele quer pagar aquele lugar que ele vai sepultar sua esposa, porque a fé genuína, ela não se aproveita. A fé genuína, ela anda em integridade. E isso mostra muito para a gente hoje, principalmente em relação às igrejas, em relação aos homens que se dizem homens de Deus, vendendo a fé, cambiando com a fé, enfim. Mas Abraão, ele se levanta, se curva e fala com os homens ali presentes que ele vai pagar. A espiritualidade verdadeira caminha com caráter. Efron oferece o campo gratuitamente, mas Abraão insiste em pagar 400 ciclos de prata. Se você leu o capítulo 23, você vai ver. Abraão não queria dívida, nem questionamento. O que envolve a promessa deve ser tratado com honra. A caverna que Sara foi colocada se torna a primeira posse oficial de Abraão na terra que Deus prometeu para ele. Não foi a cidade, não foi um palácio, foi um túmulo. E isso ensina muito. Isso ensina que a fé enxerga além da vida presente. Abraão sepulta Sara naquela caverna, e aquela caverna se torna um memorial de fé. Ele acreditava que Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. A promessa continua mesmo quando alguém parte, quando alguém se vai. A promessa na sua vida continua, porque Deus, ele não é homem para que minta. Ele vai cumprir a promessa que ele tem na sua vida. Para encerrar, o livro de Gênesis, no capítulo 23, nos ensina sobre a morte, mas também nos ensina sobre uma fé que honra, uma fé que espera, uma fé que crê além da morte. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, ensina-nos a viver e a honrar a Ti, Senhor, até o fim. Ajuda-nos a confiar cada vez mais, mesmo na dor, na perda. Que a nossa esperança esteja firmada somente em Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você, discípulo e discípula do Senhor Jesus, aprenda com esse capítulo, com essa passagem bíblica, que a morte não significa que acabou, mas a morte é uma continuidade para a vida eterna com Jesus Cristo. E Jesus, ele quer falar mais com você sobre isso. Ele quer que você esteja com ele na vida eterna. Essa foi a voz do discípulo. Se o Senhor Deus, se o Espírito Santo tocou no seu coração, curta e compartilhe, para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação, a esse aprendizado, um aprendizado que vem diretamente do Espírito Santo de Deus. E que Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.